Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu vim dar continuidade à apresentação do seminário com o tópico de tecnologias utilizadas para a metodologia do estudo dos impactos do empreendimento residencial Tarumã, Avaré. Bom, houveram levantamentos de campo, análises de fotos aéreas, além de visitas ao local. Esta complementação visou a identificação de aspectos e fatores importantes para o empreendimento da dinâmica ambiental, regional e na área de abrangência da AII. Na área de influência direta, AID, foram realizados levantamentos de campo para o detalhamento e complementação dos dados secundários que foram obtidos no estudo da AII. Através das análises e integração de investigações e levantamentos específicos de dados dos meios socioeconômicos, bióticos e físicos. Os mapas temáticos foram utilizados para analisar as interrelações entre implantação e a operação do empreendimento, a dinâmica dos meios socioeconômicos, bióticos e físicos na área de abrangência da AID, buscando-se identificar preliminarmente os setores ou sistemas potencialmente impactáveis pelo empreendimento. Bom, são classificados quanto aos seguintes aspectos. Foi a metodologia usada. A natureza, sendo um aspecto positivo ou negativo em relação à área. A aplicabilidade, direto ou indireto. A ocorrência, sendo certa, provável ou remota. O prazo, sendo imediato, curto, médio ou longo prazo. Espacialidade, sendo localizado ou disperso. A duração, sendo temporário, permanente ou cíclico. A reversibilidade, sendo reversível ou irreversível. A magnitude, sendo de pequena, média ou grande escala. Localização provável do mesmo. E a sinergia. Os impactos ambientais identificados foram agrupados conforme as fases do empreendimento, aglutinando-se aqueles previstos para as fases de planejamento e de implantação. Nesta última, não são distintos os impactos referentes à etapa preparatória e aquele referente à etapa de execução das obras propriamente dito. Bom, interferências nos processos de dinâmica superficial. São alteração da qualidade do ar, alteração dos níveis de ruído, alteração da qualidade do solo, da qualidade das águas superficiais, das águas subterrâneas, a geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos, perda de cobertura vegetal e intervenção em APP, afugentamento de fauna silvestre, atropelamento da fauna silvestre, impermeabilização do solo, geração de empregos diretos e indiretos na operação, alteração da paisagem, alteração dos valores imobiliários. Como o vídeo ficaria muito longo, falando tópico por tópico, mais o quadro da matriz que foi feita nas análises, eu vou pontuar só alguns que eu achei mais relevantes. A análise e avaliação dos impactos. A avaliação dos impactos ambientais foi organizada de forma a compreender a avaliação descritiva dos impactos e a matriz de correlacionamento dos mesmos. Nos itens seguintes são apresentadas as hipóteses de impacto, bem como um breve diagnóstico dos dados mais relevantes para a avaliação. O modelo matriz de impacto foi usado juntamente com sobreposição de cartas. Bom, interferências no processo de dinâmica superficial são caracterizados como erosões, escorregamentos e outros movimentos de massa. Vamos falar sobre processos erosivos como sulcos e ravinas. Bom, aqui grande parte dos passivos ambientais ou áreas com maior predisposição para o surgimento de passivos estão inseridas em áreas classificadas como de média suscetibilidade ao meio físico, que, como pode ver na figura ao lado, está caracterizado e destacado pela cor marrom.
Bom, e vale ressaltar também que 98,95% das intervenções inseridas em média suscetibilidade ao meio físico estão inseridas em declividades igual ou inferior a 30%, sendo uma restrição de ocupação estabelecida pelo artigo 3 da Lei Federal 6.766, de dezembro de 1979. Nota-se pelo mapa ao lado, mostrando as pequenas áreas com um tom mais escuro, em contraste com as amarelas. Bom, aqui vamos ver a matriz de interação sobre os impactos potenciais, referindo-se à natureza, sendo negativa, a aplicabilidade, sendo direta, a ocorrência, sendo provável, o prazo, sendo imediato, espaciabilidade, sendo localizado, duração sendo temporário, reversibilidade sendo reversível, a magnitude sendo grande, localização sendo na ADA e a sinergia sendo independente. Bom, agora sobre outros aspectos, vamos falar sobre a qualidade das águas superficiais. Devido à existência de algumas nascentes no terreno e na proximidade com outros corpos de água, poderão ocorrer impactos relacionados à alteração da qualidade das águas superficiais em virtude a carregamentos do solo e do lançamento de resíduos e efluente nas drenagens durante a fase de implantação das obras. O carregamento do material particulado, seria os solos, para as drenagens poderá causar um aumento da turbidez da água e o assoreamento dos canais. Na época das chuvas, a situação poderá ser agravada pela alteração do padrão geral do escoamento e ocasionar inundações em áreas de baixa ou planas. Este impacto será mitigado por meio de adoção do Programa de Controle Ambiental de Obras, especificamente das medidas relacionadas ao controle da qualidade das águas superficiais. Bom, aqui vamos ao quadro de consolidação dos impactos potenciais. A natureza desse impacto é negativo, a aplicabilidade é direto, ocorrência é provável, o prazo imediato, espacialidade é disperso, a duração temporário, reversibilidade é reversível, a magnitude desse impacto é grande, a localização dele é na A e D, a sinergia é acumulativa. Bom, agora vamos falar sobre a geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos. Durante a fase de implantação das obras serão gerados resíduos sólidos, resíduos de construção civil e rejeitos. E nas frentes de obra, efluentes líquidos oriundos das instalações sanitárias, dos operários e da lavagem e manutenção de máquinas e veículos utilizados nas obras. Quanto aos efluentes sanitários a serem gerados durante as obras, ressalta-se os colaboradores do empreendimento farão uso de banheiros químicos e das instalações sanitárias adotadas de fossas. No canteiro de obras, por exemplo, a serem implantadas de acordo com as normas aplicáveis. Bom, o quadro de consolidação diz que a natureza desse impacto é negativo, a aplicabilidade direta, ocorrência é certa, o prazo imediato, espacialidade é localizado, a duração temporário, reversibilidade é reversível, a magnitude é de médio impacto, a localização é na ADA, a sinergia é independente. Bom, para a perda de cobertura vegetal e intervenção de APP, a supressão de vegetação, as intervenções em fragmentos florestais estão restritas à implantação das infraestruturas de drenagem e de saneamento, seria a rede coletora e lançamento de esgoto tratado. A implantação das referidas estruturas também resultará em intervenções em áreas de preservação permanente, APP. Aqui nessa tabela
podemos ver árvores isoladas presentes na ADA e a sua classificação quanto à origem, se são nativas ou exóticas, e localização, se estão na APP ou fora. Então, sobre a classificação das árvores, os indivíduos nativos em APP são 48, fora da APP são 254, num total de 312. Os indivíduos nativos protegidos são 0, fora da APP são 1, totalizando 1 espécime. Os indivíduos exóticos são 5, fora da APP 21, totalizando 26. Todos num total são 339 indivíduos. Aqui tem um mapa para exemplificar melhor as áreas que serão desmatadas para a implementação do sistema sanitário do empreendimento. Aqui nós vamos para o quadro de consolidação desses impactos da perda da cobertura vegetal. A natureza dela é negativa, a aplicabilidade é direta, ocorrência é certa, o prazo imediato, espaciabilidade localizada, a duração permanente, reversibilidade é irreversível, a magnitude é pequena, a localização é na ADA e a sinergia é cumulativa. Bom, vamos falar sobre o afugentamento da fauna silvestre. O aumento de pessoas e veículos transitando na fase de operação do empreendimento representa um perigo para a fauna, tanto por causa da presença de pessoas quanto por causa do aumento de ruído. Isso poderá acarretar o afugentamento da fauna local, em especial das áreas abertas, hoje cobertas por pastagens. Os fragmentos florestais existentes na gleba do empreendimento, bem como as áreas que serão restauradas por meio de plantio de mudas, constituirão as áreas verdes do residencial Tarumã. Esta medida reduzirá os efeitos desse impacto e, considerando as conexões com outras áreas verdes vizinhas, contribuirá para a formação de corredores ecológicos na região. Aqui vamos para o quadro de consolidação desses impactos. A natureza dele é negativa, aplicabilidade direta, ocorrência provável, o prazo de imediato, a espaciabilidade dele é disperso, a duração é permanente, ele é irreversível, a magnitude pequena, localização dele é na A e D, a sinergia dele é cumulativa. Bom, vamos falar sobre o próximo tópico, que são as medidas compensatórias e mitigadoras. Começando por um tópico que eu não citei anteriormente, mas vale ressaltar, que é o Programa de Comunicação Social, que tem como objetivo estabelecer formas efetivas de contato entre o empreendedor e as comunidades a serem afetadas de maneira direta, de forma a obter mitigação do impacto das obras, além de obter a compreensão e participação dos envolvidos no intuito de evitar transtornos, riscos ou equívocos. Bom, os impactos que serão mitigados por este programa são a geração de expectativa da população, os riscos de acidentes viários nas proximidades das obras, pressão sobre infraestrutura e equipamentos sociais, geração de incômodos à população lindeira, impactos na infraestrutura viária e no tráfego na implantação. Este programa será realizado em 2 etapas distintas, sendo anterior ao início das obras e durante a execução das obras. Vale ressaltar que todos os benefícios de cada processo mitigador ou compensatórios, eu não vou citar todos os aspectos, pois o vídeo vai tender a ficar muito longo. Eu vou realçar os impactos que eu julguei ser mais relevantes e que foram mitigados pelo empreendimento. Bom, o Programa de Controle Ambiental das Obras. Em função dos impactos ambientais relacionados à implantação do empreendimento, foram definidas as medidas de controle ambiental, sejam mitigadoras e corretivas.
de cada impacto identificado, visando garantir a qualidade ambiental da área de influência das obras e da viabilidade ambiental do empreendimento. A mitigação para erosões. Iniciar frente de serviços e desmatamentos num prazo inferior a 30 dias no início de serviços de terraplanagem. Implantar estruturas provisórias de controle e retenção das águas fluviais com base nas características naturais do local, tais como terraços ou morundos e bacias de retenção. Implantar dispositivos definitivos necessários para um bom funcionamento de um sistema de drenagem de áreas fluviais, tais como canaletas, guias, sarjetas, descidas d'água, escadas hidráulicas e dissipadores de energia, de acordo com o estabelecimento do projeto. Bom, referente aos assoreamentos. Realizar um monitoramento visual da ocorrência de assoreamentos dos corpos d'água no terreno e no entorno imediato e comparação com a situação antes do início das obras. Caso seja verificado o acúmulo de sedimentos, o material do assoreamento deverá ser removido e destinado ao bota-fora ou reutilizado na obra. A existência de desassoreamento das áreas afetadas não se limitará às áreas de intervenção direta das obras, mas abrangerá trechos afetados a jusante da mesma em propriedades de terceiros, desde que comprovada a origem do material do empreendimento. Bom, no aspecto de controles de inundações. Implantar estruturas provisórias de controle e retenção das águas fluviais, com base nas características naturais do local, tais como terraços, morundos e bacias de retenção. Implantar sistemas provisórios e definitivos de drenagem das águas fluviais, tais como canaletas, guias, sarjetas, descidas d'água, escadas hidráulicas e dissipadores de energia, assim como foi visto anteriormente. E implantar um sistema definitivo de drenagem logo após a realização do serviço de terraplanagem, para evitar maiores problemas. Bom, sobre o aspecto de controle da geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos. Com o objetivo de evitar a poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas na área de implantação do empreendimento, são previstas as seguintes atividades de controle de geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos. Realizar o levantamento das fontes geradoras de resíduos sólidos e efluentes líquidos. Classificar os resíduos sólidos gerados de acordo com a norma brasileira NBR 10.004 e Resolução CONAMA 307 de 2002, para que possam ser manuseados, para ter o manuseio e a destinação adequada. O armazenamento temporário dos resíduos deverá ser feito em locais individuais e identificados de acordo com a classe do material. Destinar à incineração todos os resíduos tóxicos provenientes dos produtos químicos, sejam eles óleos e por aí em seguinte, ou dispor os mesmos em aterro industrial licenciado para esta finalidade. Encaminhar os resíduos de construção civil de acordo com a sua classificação para os locais apropriados devidamente licenciados nos termos da Resolução CONAMA 307. Bom, o Programa de Manejo e Monitoramento da Fauna Silvestre. Como o empreendimento ainda não está instalado, com a supressão de árvores isoladas e com o início das atividades, novos ambientes serão criados. Portanto, a fauna local deverá ser alvo de monitoramento constante para avaliar a adaptação das espécies. Sendo assim, propõe-se um programa de monitoramento contínuo do impacto da atividade do loteamento sobre a fauna na área diretamente afetada, na ADA, e na área de influência direta, a AID, do empreendimento. Bom,
levantar quali e quantitativamente a composição de espécies da fauna de vertebrados na ADA e na AIDE do empreendimento, monitorar as espécies de fauna terrestres da ADA e da AID do empreendimento durante as atividades de implantação e operação do mesmo, identificar as principais ameaças às espécies e desenvolver, com base nos resultados do inventário e do monitoramento, propostas para sua proteção, incluindo o estabelecimento de áreas críticas para a recuperação ambiental. São classificadas esse estudo a mastofauna, a avifauna, herpetofauna, tendo cada uma delas uma metodologia diferenciada. Bom, o programa de recomposição florestal. A compensação proposta nesse programa foi calculada conforme estabelece a legislação ambiental vigente, sendo previsto no plantio de 2.303 mudas, 227 mudas relativas a fisionomias vegetais atingidas, mais 2.075 mudas decorrentes da supressão de 83 exemplares arbóreos isoladas nativos, visando a proteção dos recursos hídricos existentes na propriedade contra os processos de dinâmica superficial, que são os processos erosivos. De forma complementar, será realizado um plantio de mais de 6.670 mudas por hectare nas árvores de preservação permanente que integrarão as áreas verdes do futuro loteamento. Bom, aqui nós temos um quadro de intervenções sobre a vegetação. Do total de 13,98 hectares de vegetação nativa, haverá intervenção em apenas 0,013 hectares, fora da APP, o que corresponde a 0,09% da área total da vegetação nativa na propriedade. Lembrando que essa intervenção será sobre a vegetação em estágio médio da regeneração natural. Ao lado temos o quadro de gramíneas e pastagens, que seria a tipologia vegetal. Mais à frente temos a finalidade da intervenção, que para a gramíneas seriam lotes, viário interno e as demais edificações. As áreas em hectares são 58, e logo à frente e em metros quadrados, que seria 581.153,3. Logo abaixo temos para a classificação de edificações, vegetação pioneira, vegetação em estágio médio, árvores isoladas de espécies exóticas e abaixo tendo árvores isoladas de espécies nativas. Vale ressaltar que para as duas últimas citadas das árvores isoladas nativas e exóticas foram com a finalidade dos lotes, viário, interno e as demais edificações. E a quantidade foram 10 exemplares exóticos e 83 nativas. Esse foi o fim da minha parte, professor. Espero que tenha gostado. Continue com a apresentação.